Olá a todos! Hoje vou comentar o que é Sakuga, e por que deste termo ser tão constantemente empregado em conversas sobre animação, como também abordar sobre os cargos e as responsabilidades de um staff, assim como compreender o último, levar quase sempre a entender como será a qualidade do visual e até mesmo narrativa de uma obra, mesmo antes dela vir ao ar. Mas antes disso, por que esse vídeo existe? Seu vídeo, o seu, aqui não apareceu nada não, mano, na lista. Com uma gradativa popularização do termo Sakuga no Brasil, muito se discute sobre aspectos de uma produção. Mas qual a razão disso? E afinal, o que é Sakuga? Tô com as costas doendo, sim. Saku, que significa fazer, produzir, preparar, construir, e ga, O que saco, significa né? pintura, desenho, rascunho. Juntos, forma a palavra Sakuga, e pode ser traduzido para pintar, desenhar, também empregado para animar, o trabalho com animação. Este termo, diante da animação, refere-se ao processo de combinar o Key Animation, Original Image, e animar eles com In-Between, Moving Image. Assim, ambos juntos são tratados como Sakuga. Ô, seu, esse vídeo aqui é seu? Você é o Palpitando? Caralho, encontramos o Palpitando, mano, ele existe. É o Palpitando, mano. Caraca, então eu não sou o Palpitando também? Porra, que loucura. Existe o Palpitando. De fato, estamos nos multiplicando, metaforando, narrativando, palpitando. Estamos nos multiplicando. Até levantei, porra. Bora ver. Agora tem que dar moral pro cara aí, ó. Vamos dar a resposta pro cara. Vamos ver. Bora. Também empregado para animar, o trabalho com animação. Este termo, diante da animação, refere-se ao processo de combinar o Key Animation, Original Image, e animar eles com In-Between, Moving Image. Assim, ambos juntos são tratados como Sakuga, que na nossa língua pode se entender como animação, simplesmente isso. Mas também existe um outro significado que foi cultivado ao longo do tempo entre fãs de animação. Este tem raízes no crescente interesse do público japonês sobre animadores que eram classificados como Charisma Animator, devido a seu estilo ser reconhecível. O maior destaque foi Yoshinori Takada. Sua fama contribuiu com o lançamento dos primeiros artbooks no Japão. Foda que Ilustrações originais é complicado botar cortes de animação aqui, né? Porque o YouTube vai lá e vai dar problema. além de ter Pra mim, eu não sei se o Imaishi entra nessa parte de carisma animator, mas quando o Imaishi tá dirigindo a cena ou desenhando a cena, sei lá, tipo, todo mundo percebe. Muito foda. também seus cortes específicos e gerais comentados em revistas de animes. Assim, o público mostrava uma maior atenção ao artista individual e sobre o processo de produção. Tudo isso foi fortalecido também pela viabilidade de um contato mais detalhista com as produções, possibilitado pelo formato VHS. Ele proporciona uma maior qualidade visual que a TV, como também possibilidade de pausar. Anos depois, em meados de 2006, começou a ser aplicado este novo uso a essa palavra com o surgimento de compilações dos melhores trabalhos de artistas específicos, nomeados de Sakuga Mads, Music Anime Douga, basicamente AMVs, Anime Music Video. Esses vídeos são uma forma do Famoso. Famoso. É só os velhos agora, né? E aí tem várias versões disso aqui. Várias versões disso aqui. Tem várias versões disso aqui, mano. Vocês não tem noção. Do Mario. Tem umas misturas muito loucas. Tinha um muito famoso, né? Tinha um muito famoso que tinha vários animes e jogos misturados. Só que não vai encontrar. É de coisa, é quase Lost Media da internet, do início da internet, sabe? Que tem até uma. Cadê? Deixa eu ver se é isso. Esse aqui, esse é um desses, o Duroku Semai. Isso é uma música de Mega Man. Isso é uma música de Mega Man 1 ou 2, não lembro.
ouvia direto na Rádio Blast aí, Frank. Caralho, você desenterrou agora, hein? Rádio Blast, mano do céu. Caralho, eu escutava Rádio Blast enquanto eu jogava o Hagzinho, porra. Isso, Mega Man 2 Castelo do Dr. Will, exatamente. E aí, o nego pegava isso aqui. E aí eles faziam mixagem com isso aqui, com todo tipo de animação, jogo. E tinha uns que eram muito famosos na época. Mas enfim, tamo saindo do vídeo. Pessoas homenagearem os trabalhos. Eles eram postados em plataformas como o 2channel, o Nico Nico Douga, etc. E posteriormente no YouTube. Essa informação é uma verdade parcial, pois de fato no Bilibili, vídeos com uma boa animação trazem a tag Sakuga, mas não é o uso generalizado pelos fãs japoneses. Muitos adotam o uso do Sakuga acompanhado de um adjetivo, ou seja, um bom Sakuga, uma boa animação. Isso acabou influenciando na adesão do termo, em significado mais recente, em comunidades ocidentais. O novo uso é aplicado sobre cenas que possuem um maior grau de dedicação numa produção, caso comparadas às demais, tudo devido ao seu visual complexo, diferente e ambicioso, que conquista um espaço na memória dos espectadores. Este vocábulo anda paralelamente a discussões que envolvem lutas bem animadas, mas enquadra muito mais que isso, cenas dramáticas, contemplativas, etc. Hoje, fica claro como a influência dos Sakugas moldou a forma que as produções trabalham. Sua presença auxilia a criação de identidades únicas que convidam olhares, seja pelo interesse de funcionar como uma forma de divulgação, ou propriamente da conquista, da admiração do público. Uma oportunidade para animadores talentosos exibirem seus estilos próprios, já que o formato de produção permite uma cena ser parcialmente ou inteiramente feita por uma pessoa, fugindo da consistência que as demais seguem, mudando em relação a elementos como fluidez, comportamento de cores, enquadramento, entre outros. Isso deixa claro sua habilidade, como também características como animador. Tal liberdade é tão grande que permite citar quem foi o responsável por trás daquele trabalho, apenas por seu estilo, sem pedir uma consulta dos créditos. Também vale entender quais são os cargos que participam de uma produção, o que é Key Animation ou In-Between antes falado. Começando com um cargo que pode ser dito como o mais importante por trás de uma produção. Este é o diretor. O cara botando personagens de... Caralho, esqueci. Essa aqui... As duas são do Garden of Sinners. Determinante na forma que ele é apresentado uma história. Não na escrita do texto, mas a forma que o texto é contado. Responsável pela decisão do clima e pacing que acompanhará uma obra. Não é comum, mas ele pode fazer um conjunto de storyboards dos principais momentos no formato de roteiro visual, dando diversas características, trabalho de câmera, música, diálogos, etc., que serão inspiração para os animadores, como Hayao Miyazaki em alguns de seus trabalhos. Ele também é responsável pela supervisão do projeto e líder de produção. Com isso, fica claro que é atribuído a ele a aparência geral da obra. Terminar de assistir, Cheguei a abordar no vídeo passado sobre o Jujutsu Kaisen, como tudo mudou sobre o anime diante da troca dos diretores. Recomendo dar uma olhada para quem tiver interesse sobre. O diretor também pode exercer o papel de diretor de episódio, ou storyboarder, como aconteceu em Zero Experience Lane, por exemplo, em que o diretor Ryutaro Nakamura foi o diretor de episódio 1, 2, 6, 12 e 13, storyboarder do episódio 1 ao 4, 6 ao 8, 11, 12 e 13. E o que seria o storyboarder? Ele é o profissional responsável por utilizar o script do episódio para realizar desenhos simples e deixar diferentes características claras para as próximas etapas, como posição de câmera, organização e tempo das cenas, etc. Este processo é feito no material exclusivo, no qual tem uma parte dedicada para a duração dos quadros, os desenhos, comentários dos animadores. Uma função essencial para como irá prosseguir o desenvolvimento de um episódio. E o outro papel mencionado antes. O diretor de episódio consiste na supervisão e aprovação dos diferentes setores da produção do episódio. Departamento de arte, fotografia. Isso geralmente demanda reuniões e constante comunicação com cada um dos setores, como mostra a responsabilidade deste papel. Certos elementos podem transparecer a mais que outros, geralmente pela valorização de um setor específico, como uma prioridade artística, dando mais relevância. Cores e iluminação, por exemplo, um dos grandes esforços do anime Oshinoko, que em sua catarse deixa... Uma catarse intestalmente. Assistiu o meu vídeo de Oshinoko. Brincadeira. Claro, a quantidade de esforço colocado sobre para induzir o sentimentalismo requisitado, o brilho e o opaco. Mas além da parte criativa, ele também é responsável pela administração. Um episódio mais caro do que o esperado, por exemplo, acaba caindo sobre sua responsabilidade. Mesmo ele sendo menos influente que o seu director, sua supervisão faz com que seu estilo seja presente. Como comentado, quando o artista assume o papel da direção, storyboard e direção do episódio, acaba influenciando bastante com sua visão artística na extensão do trabalho. Essa visão autoral, para ser melhor entendida, vale de algumas exemplificações. Masaki Yuasa tem uma grande quantidade de trabalhos, e é inegável seu talento. Ping Pong exerce essas três funções ao longo de todos os episódios.
Neste, vemos um pouco da sua personalidade executada por muitos artistas. Os traços bem simplificados que facilitam uma extrema fluidez de movimentos, semelhante a líquidos, seja os personagens, fundo ou elemento em cena. Mas há exceções nisso. O Hyde é o mesmo. Salve. Salve, Ralph. A terceira opening de Spy Family, que mantém bem mais sólido, rígido, os traços, não apenas o character design. Também a presença de uma câmera que não para de se mover, ou em ângulos e perspectivas que distorcem a cena, o que levam à máxima a expressão dos movimentos ou dos corpos, incentivando ainda mais seus sentimentos. Outro elemento que é constante em seu estilo trata-se da maneira que utiliza das cores, composições do Kagenashi, a falta do sombreamento, ou o completo preenchimento das sombras, o Zenkade, o que pode ser visto na Tammy Galaxy, Night's Short, Walk On Girl, Devilman Crybaby, etc. O que vale mencionar, por fim, como pilar de sua marca que independe da obra, trata-se de sua incrível criatividade e ambiciosidade. Outro diretor extremamente influente na indústria foi o Hideaki Anno, que traz consigo o texto que complementa monólogos, falas, conhecido como intertexto, pouco movimento de câmera, enfocando nos ângulos em si, cortes rítmicos, o uso dos recortes dos personagens na tela, gravações do mundo real, uma miscelânea de estilos, criação de tensão ou desconforto. Mas isso aí também foi questão de produção, né? Prazo, falta de dinheiro, problema no estúdio, e aí eles usaram criatividade para solucionar os problemas. Prolongado em elementos estáticos. Outra questão também para se comentar é como sabe fazer um texto escalar, começo leve, intenso, na reta final, e claro, seu texto mais filosófico. Algumas obras que posso citar aqui é o Kareishi Kanode ou Evangelho. Acho que isso é suficiente para ver um pouco como esses papéis podem mudar completamente o sentimento de uma obra. Voltando aos cargos, um papel essencial antes da realização dos quadros principais, polidos, trata-se do layout. O layout, basicamente, é a tradução das informações do storyboard em uma cena maior, mostrando onde os personagens ficam, o movimento da câmera e a retratação do cenário. É comum também visualizar que eles ficam bem próximos da ideia da cena acabada, sendo fundamental para os animadores e também ao departamento de arte. Key Animator, também conhecido como Game. Com certeza. Um papel bem intuitivo pelo nome, responsável por fazer os quadros Aquele principais. negócio, tipo, eles estavam na situação ruim, usaram a criatividade para superar uma dificuldade. Não quer dizer que eles só atacaram o que eles tinham lá e foda-se, né? Mas sim que eles tiveram que usar os recursos de forma inteligente para dar um final interessante visualmente para quem tá assistindo. Keys, início, movimentos principais e fim, com base no layout, que geralmente também são feitos por eles, enviado após a finalização para o diretor de animação realizar as correções. O diferencial dos animes é que tudo dentro do corte é feito por um singular animador. Elementos, personagens. Este maior grau de liberdade permite momentos que tenham uma estética mais impressionante comparada ao resto do episódio. A existência comum do Second Key Animator implica no infeliz trabalho pouco polido devido a geralmente cronogramas apertados que os Key Animators passam. Acabam pedindo uma segunda demão sobre o mesmo corte, para uma limpeza, polimento ou finalização dos quadros, desenhos completos. Como comentei antes, os animadores de grande nome, seja in-house ou terceirizados, possuem uma grande liberdade sobre seus cortes. Alguns nomes que podem ser mencionados aqui são Hiroto Nagata, um afiliado da Shaft, Yuki Hashimoto, principalmente quando se pensa em sua atuação no estúdio End, e Hakyugo. Mas são diversos, é um mundo lotado de talentos das mais diversas técnicas e estilos. E a pessoa responsável pela concatenação entre quadros do Key Animator? Este é o In-Between Animation. Justamente, In-Between, porque ele desenha entre os principais quadros, Keys, usando-os de referência. Sua função é dar maior suavização ao corte, criando assim o efeito da animação. Quanto mais quadros, mais suave será. Estes quadros intermediários são feitos com o auxílio de rígidas notas deixadas pelos Keys Animators, a fim de alcançar o que eles desejam. Hoje, existem softwares que realizam bons trabalhos na interpolação de frames, ou seja, que não é possível perceber, como Kakani, mas eles não são usados de forma generalizada. Exatamente. Esta função é um pagamento baixo pelo que exerce. E a pior coisa que eu odiei das TVs modernas, eu sou igual o velho Zenin lá. É quando a TV 4K fica fazendo in-between automaticamente com IA na TV e destrói a animação de anime. Destrói completamente. Ao mesmo tempo, é uma porta de entrada para animadores que não têm habilidade de entrarem no mercado diretamente, como Key Animators. Eles geralmente são promovidos de 2 a 3 anos neste cargo. Justamente por isso, existe uma grande preocupação sobre softwares de interpolação tomarem tais trabalhos em um futuro. Um papel que muda completamente o aspecto visual em sua reta final se trata da fotografia, também chamada de composição pelo legado que traz consigo. Basicamente, seu objetivo é juntar os personagens, background, CG caso houver, como também aplicar efeitos e mesclar. Pô, Frank, você entendeu a frase do cara? 6 meses depois do acontecimento. Caraca, mano. Era disso que ele tava reclamando, porque ele trabalha com frame, né? Tipo, o poder dele são frames de anime, são 24 frames. E ele tá reclamando de TV hoje em dia, 4K, interpolação, esse negócio de 60 FPS. Ai. Esses efeitos podem ser desde o blur, para a criação de profundidade, como também a aplicação de filtros digitais, para a criação de um clima.
como o pôr do sol, sobre superfícies sejam metálicas, líquidas, A animação de Granblue é tão... ou sobre o próprio ar no próprio ambiente. Nem terminei. Seu objetivo é tornar não. tudo homogêneo, com a profundidade presente. Ou seja, o personagem não ficar chapado parecendo ser parte do fundo ou pulando a cena parecendo não pertencer a ela. Outro fator também é o paralaxe, como fazer camadas em diferentes distâncias se movimentarem em velocidades diferentes para criar a ilusão da distância. Existem exceções, como o Flat Animation, mas não vou comentar aqui. É comum também, como comentado antes, os animadores que fazem o Key Animation ou layout pensarem em como os efeitos devem comportar-se perante a cena, como onde deve estar um blur. Por fim, dois últimos papéis com explicações mais simples que não deixam de ser importantes. O Background Animation é importante na construção da estética de uma obra, neste caso, ao seu fundo. Ele se baseia nos trabalhos do Art Director, que foram realizados na pré-produção, para a busca específica do sentimento, como aprovado pelo diretor. Hoje em dia, a maior parte deles são feitos no meio digital. Por fim, o Series Composition. Cara, ver os backgrounds de Digimon Adventure 1999 são maravilhosos, pelo amor de Deus. É tudo estático e eles tiveram que dar um jeito de transformar aquilo numa experiência. Então, quando você vê com olhos mais maduros, você percebe o absurdo que é visualmente essa produção de um desenho para vender brinquedo para criança. Você fica tipo, cara, era para fazer isso, mas também era mais. Esse é o papel fundamental da escrita do texto de uma obra. Junto do diretor, produtores, escritores individuais, durante a pré-produção, fazem reuniões para a decisão do rumo da história. Eventos importantes. Engraçado que lá no Oriente eles chamam... Pelo menos eu nunca vi isso acontecer no Ocidente, mas não quer dizer que não aconteça. Mas em geral eu vejo a galera falando de... Eles são os cenário, são os scenario writer. Acho engraçado que eles não botam roteirista, o script writer, são os scenario. Pacing. Ele tem grande espaço para expressão, esboçando o enredo geral da obra e dando os episódios para os roteiristas individuais. Perante uma adaptação, seu papel também enquadra saber como intensificar o sentimento ou melhorar o próprio material original com suas ideias. Ele também se Esse junta aos arco escritores no anime de Jujutsu fez muita coisa legal, pelo amor de Deus. conforme o desenvolvimento dos episódios para dar feedbacks sobre o texto. Não foram todos os cards de uma produção no aspecto visual que foram abordados aqui. Esse mas episódio busquei em si foi falar o foda. máximo possível e descrever suas funções de uma forma que fique claro suas responsabilidades. No vídeo futuro, posso continuar a descrever os demais papéis. Por fim, acho que vale a pena passar um site para consulta de tais informações sobre esses cargos. O anime geral acredita os diretores, diretor de episódio, mas pode faltar ou falhar na categorização dependendo da função. Então, um que realmente eu recomendo seria o AniDB, que é uma fonte confiável para consulta delas. E não recomendo o Qualquer Binary jeito, Edition. é isso. Agradeço a você que assistiu até aqui e até o próximo vídeo. Vamos lá, algumas coisas. Primeiro, dei a moral pro Palpitano, pô. Finalmente encontramos ele. Eu vou aproveitar para dar um feedback também aqui. Parabéns pelo vídeo, Palpitando. Ficou muito bacana, bem bonitinho. Coisas que eu iria recomendar você fazer para melhorar a experiência do vídeo. Primeiro, aumenta um pouco o som da sua voz. Segundo, eu sei que provavelmente muito dos seus blurs aqui foi porque o YouTube encheu seu saco com o copyright. Mas tenta evitar deixar blur na tela durante muito tempo sem nada acontecendo. Bota alguma imagem estática para representar aquilo. Dá um jeito, sabe? Dá um jeito. Não, evita deixar coisa vazia na tela durante muito tempo. Acho que principalmente essas duas coisas mais importantes que eu notei do vídeo. Responsável pela administração. O roteiro tá bacaninha, né? Eu não manjo nada disso, eu não entro nessa parte. Mas eu acho muito legal como a cultura disso foi se disseminando e as pessoas estão tendo cada vez mais acesso a esse tipo de informação para fazer trabalhos interessantes, né? Inclusive tem alguns ocidentais despontando no mercado japonês pela internet. Isso é muito legal. Então, eu acho isso bacana. Gostei do vídeo. Só aumenta um pouco o som e a edição, não precisa melhorar a edição tá boa. É só evitar muito tempo disso aqui, sabe? Diante da animação, refere-se ao processo Tipo, de combinar o Key Animation. Você pode deixar ela de fundo, não tem problema. Só cuidado pro Original, fundo hein? não ter muito movimento e a imagem não condizer com o fundo. Pode causar motion sickness em algumas pessoas. Então esse tipo de coisa que você pode começar a levar em consideração conforme você for dedicando mais tempo para editar o vídeo. Então, background sempre parado. Normalmente é melhor. Imagem se movendo, background parado.
E aí aqui você teve que eu Tem deixar diversas muito tempo características. assim, algumas vezes, né? Por causa dos exemplos e tal. Mas tenta, nem que seja, deixar uma imagem durante mais tempo, tipo essa Trabalho de aqui, câmera. ou fazer outra dinâmica. Evita esse tempo, entendeu? Esse tempo de imagem vazia. Porque quando você vai ver na retenção do seu vídeo, quando você procurar pra ver, como você não tem muita view, talvez não dê pra ver direito, mas quando você for crescendo, você vai ver que estatisticamente vai ter muita gente que começa a sair nesses pontos de ausência de estímulo visual. Mas ainda tá citando vídeo de React? Deixa eu ver. Sim. Sim. Mais um. Mais um e até 20 minutos, por favor, gente. E eu vou ver acelerado, tá? Então fica aí. E a galera perguntando, tem podcast disso, informação disso, sei que e tal. Eu igual eu falei, não acompanho nem essas coisas, mas existe um anime chamado Shirobako. Shirobako é um anime que conta a história de um grupo de amigas que quer fazer o anime. E aí cada uma entra numa parte diferente de produção de anime. Uma vira roteirista, outra vira assistente de diretora, outra vira dubladora, outra vira animadora, outra vira modeladora 3D, enfim, por aí vai. É bem interessante. Ele é tipo Bakuman versão pra anime. Então assim, eu recomendo a todo mundo, se você não leu o Bakuman ou viu o anime, eu prefiro ler Bakuman, porque Bakuman é a história sobre pessoas que querem criar mangá. É melhor ler o mangá das pessoas que querem criar mangá, né? Mas o anime também vale a pena. Consuma Bakuman, porque, por incrível que pareça, Bakuman revela muita coisa importante da indústria de mangá, que eu vejo que isso na época que lançou era conhecimento. Lá em 2009, 2009? Lá em 2010, 2011, todo mundo sabia tudo de mangá. Por quê? Porque eu tava lendo Bakuman. Hoje em dia eu vejo que muita gente não sabe o básico de mangá e nunca viu Bakuman. Então fica a recomendação. Vai ler o mangá então, ô Frank. Caso você tenha interesse na parte de criação de mangá. Porque as informações ali são verídicas. Isso é muito engraçado. Bakuman dá umas farpadas na Shonen Jump, assim, aleatoriamente. A Shonen Jump tem uma... Eles são... O japonês é meio travado com umas coisas, mas é de boa com outras, sabe? Narras veja porque os Mamonas Assassinas seriam cancelados? Do doce do Felipe. Valeu, Black, vamos assistir sim. E o Shirobako a proposta é parecida, né? Assim, tudo que não envolve a produção do produto eu acho meio chato. Em Bakuman o romance é chato pra caramba. Em Shirobako, o sonho das meninas de eu acho muito... Mas vale a pena assistir em geral se você só quiser mesmo aprender sobre a indústria, entender um pouco mais como é que funciona. Bem bacana, gostei muito. Shirobako, muito divertido.